Boa noite, gente. O que vocês não me pedem chorando, que eu não faça também chorando, porque ninguém tá bem aqui, né? Tá todo mundo na merda. Ou pelo menos quem não está com a vida ganha, como eu, não é? Dois amigos meus pediram para eu comentar coisas que aconteceram essa semana. Fatos do mundo lá fora que vira fatos internéticos e que vira assunto nas redes e todo mundo tem que dizer alguma coisa a respeito. Bem, então vamos a eles. Eu não assisti a entrevista da Nazistinha do Brasil. Todo dia, lá pelas 6, 7 da noite, eu tenho feito exercícios de educação somática. Às segundas e quartas estou fazendo Feldenkrais e às terças e quintas fazendo etonia. É o que está me mantendo sã. Tem um ditado, diz assim, manter a mente tranquila, o coração aberto e a coluna ereta. Enfim, para mim as três coisas sempre é muito difícil. Manter a coluna ereta acho que é a mais difícil delas. Enfim. E manter a coluna ereta tá ajudando a tranquilizar o coração e a deixar a mente um pouco mais aberta. Bem, eu tô igual aquela dupla sertaneja, nem vi, nem verei, para não passar raiva, para justamente preservar o que resta da minha saúde mental. Eu vi alguns comentários, eu vi alguns vídeos de pessoas comentando. Eu não posso falar sobre a entrevista porque eu não vi. Porém, uma coisa eu posso dizer. Eu estou zero surpresa. Primeiro, eu tenho engulhos dessa mulher desde 2002. Então, troca o 0 e o 2 de lugar já faz algum tempo, né? Então, com aquela conversa de estou com muito medo. Ah, mano, vai se fuder, né? Aliás, eu preciso rever meus palavrões, porque vai se fuder é bom, né? É gostoso. Com consentimento. É gostoso. Então, assim, eu não tenho xingamento pra essa mulher. Por que ela me dá engulhos desde 2002? Bem, primeiro, quem passou perrengue na década de 90 não aperta 45 nem no micro-ondas. Ainda bem que meu micro-ondas só tem múltiplo de 10. Ela estava fazendo propaganda para o candidato à época do PSDB, José Serra. E o problema não era fazer campanha ao José Serra, por mais que eu tenha ranço do PSDB. O problema é, aquela época, a gente estava chamando o Lula de Lulinha Paz e Amor. De tanto que ele tinha, assim, moldado a sua imagem para poder ganhar, né, a eleição na terceira disputa que ele fez, né? As alianças que ele fez não agradou. Não, não só ele, né? Na verdade é o partido todo. A aliança com a qual o PT chegou ao poder não agradava a esquerda nem um pouco, né? A Flávia de 18 anos, acho que é 18, 19, mas pula essa parte, né, gente? Estava no Encontro Nacional de Fé e Política no comecinho de 2002, em Poços de Caldas, onde haveria as prévias do PT. O Lula ia disputar a candidatura do PT com o Suplicy. Os dois estavam lá. O Lula entrou no ginásio esportivo de Poços de Caldas, muito aclamado pelo público que estava lá. Eu sempre, quando conto essa história, eu falo que era como ver os Beatles chegando no aeroporto. Mas mesmo com essa aclamação da galera que estava lá, que era muita gente ali, eu não era militante do PT, né? Mas eu tava lá. Tinha muita gente da base do PT lá e a galera gritava efusivamente: PL não, aliança com o povão. Então, quer dizer, esse candidato, né, da época, Lula, já tinha assim se amaciado um tanto para poder ganhar a eleição.
Aí, quando eu vi no horário eleitoral, né? Aquela entojada. Falar, ai, eu estou com muito medo. Como se ele fosse, assim, sei lá, como se ele fosse um ditador sanguinário, ou como se ele fosse um Collor 2 que fosse confiscar a poupança das pessoas, porque a inversão maldosa de discursos, ó, ela é antiga no Brasil, viu, gente? Olha, vocês aí que estão chegando depois, isso é velho. Então, assim, a galera tá indignada. E eu entendo. Com razão. Mas eu não tô surpresa. Gente, ela sucedeu um nazista. Vocês queriam o quê? Né? O caráter neonazista desse governo apareceu na cultura. Eu já até falei isso aí nos comentários anteriores, né? E tá aí o resultado. Eu gostei muito de ouvir o Bem-vindo Siqueira, né? Que fez o Bafo de Bode em Tieta, ator incrível, né? O comentário dele acho que foi o mais contundente de todos, né? Também sugiro dar uma olhadinha nos comentários do Henri Bugalho. Também, cabra bom. Gosto das análises dele. Então, esta é a primeira parte. Não tenho muito a dizer, mas não é porque eu tô querendo fazer isentona, não, porque eu posso ser libriana, mas não sou isentona, não, né? Aliás, eu também tenho ranço de isentão, né? Às vezes eu peço equilíbrio nas coisas, né? Não ser tão antagonista, tão dualista, mas, gente, nós não estamos vivendo um tempo que você fica em cima do muro, né? Até porque quem fica em cima do muro, quando desce pra direita, né? O segundo comentário que um amigo meu me pediu foi a respeito de um vídeo, um fragmento de uma aula do Estado que está acontecendo pela TV, pelo YouTube. Tem uma professora cantando ula ula tchá tchá tchá, não sei o quê. Eu perguntei para várias pessoas do que aula era ela, quem era aquela pessoa, para quem ela estava falando, porque eu vi aquilo e não entendi porra nenhuma. Então eu perguntei, um amigo me respondeu, aliás, esse que pediu para eu comentar a respeito, ele disse que os professores não estão envolvidos nesse processo dessas aulas que estão acontecendo no Estado. Então eu não sei quem está. Não faço ideia. Se alguém, inclusive, essas informações que eu não tenho, se alguém tiver e quiser me contar, eu vou gostar de saber. Então é assim. O que eu posso dizer a respeito, né, baseado na conversa que eu tive com esse meu amigo, e o que eu tenho escutado as pessoas falando, principalmente professores, falando que absurdo, que palhaçada, isso não é aula. É o seguinte. Esse cavalo de Troia entrou nas nossas escolas faz muito tempo, né? Então, o que eu tenho dito é: a questão não é se a professora canta ula ula tchá tchá tchá, se ela explica a fórmula de Bhaskara da forma mais brilhante possível. Não é nada disso, a meu ver. Para mim, o problema é um problema de autonomia dos professores, é um problema de currículo. Então, trabalho de professor é o quê? Planejar as atividades, executar as atividades, conduzir, né? Então, fazendo correções no rumo, se necessário, na hora que as coisas estão acontecendo, né? Então, e a avaliação. Então, as avaliações externas é um disparate. E eu nunca vi assim, os professores, assim, meus colegas, assim, profundamente revoltados com o que significa esse tipo de avaliação externa. Porque, assim, nós, professores, não deveríamos admitir que alguém externo, que não conhece nem a nossa cara, e nem a cara dos nossos estudantes, que viesse avaliar o conhecimento deles. Aí você podia falar, mas Flávia, tem que ter as estatísticas para saber os dados, para poder fazer as mudanças nas políticas públicas. São dados ruins. Sabe por que são dados ruins? Porque eles são descontextualizados. Então, justamente isso, assim, um professor de língua portuguesa, ele vai olhar para sua turma, vai avaliar a sua turma,
Avaliação antes do processo diagnóstico. Ele vai ver se eles têm condição de aprender, sei lá, tempos verbais. E ele pode identificar no trabalho dele que não vai rolar. Ou não vai rolar do jeito que ele queria. Aí ele vai corrigir os rumos da história, né? Da aula dele. Então, quando ele avaliar, ele vai avaliar as condições prévias dos estudantes dele, daquela turma, naquela situação. Então, eu me oponho ferreamente a avaliações externas. Que criem outro jeito de gerar dados e dados confiáveis para as secretarias de educação poderem elaborar políticas públicas à altura, que veja os estudantes e os docentes como seres humanos, e não como números, que é isso que essas avaliações fazem. Para mim, elas não prestam para muita coisa. Esses índices, eles são muito irreais, eles são descolados da realidade. Então, assim, não sou contra a geração de dados. Pô, eu sou pesquisadora. Mas faz isso direito. E, repito, nós professores, vimos e não nos opusemos. Bem, outra coisa que todo mundo discute, não consultam a gente, ou se consultam a gente de uma forma, assim, muito superficial, é a elaboração dos currículos. E esses currículos, eles são a base para essas avaliações, porque fala, como é que a gente vai avaliar o nível de conhecimentos deles se a gente não tem um currículo formatado, padronizado? Assim, eu não sou contra referenciais de currículo, porque os referenciais me ajudaram muito no começo da minha carreira e me ajudam agora. Eu sou crítica a uma padronização que desconsidera os sujeitos. Quem é sujeito nessa história? Professor e estudante. Então, assim, eu não vi professores discutindo BNCC. Assim, professor chão de escola, assim, que nem eu, sabe? Operário. Muito orgulho, eu sou operária da educação. Né? Então, sabe por que o professor não discute currículo? Porque já está acostumado a não ser ouvido. E existe aquele pensamento, ó, quando fecha a porta da sala, sou eu que mando. Assim, é uma forma de resistência, né? Eu até falei isso na minha dissertação. É uma forma de resistência e essa forma de pensamento, ela não tá 100% assim, equivocada. O problema é que isso ignora o risco da gente se botar fora dessa discussão. Ou a gente não gritar quando coloca a gente fora da discussão. Aí você pode dizer, mas a gente fez consulta pública. Porque, assim, por exemplo, o currículo da cidade, de IEJA, de arte, eu fiz parte da equipe de professores que foi, assim, fez parte do processo primeiro, né? Aí teve consulta pública depois do texto pronto. E o que foi relatado é que teve poucas adesões, assim, sabe? Poucas considerações. Isso aconteceu na Base Nacional Curricular Comum também, pré-2016. Tinha o site de consulta pública. Mas, para mim, isso é muito superficial. Assim, a gente tem que participar efetivamente e ativamente nas discussões sobre currículo. E a gente precisa colocar o nosso local de disputa. Foi o que eu fiz em 2018. Então, assim, eu me engajei na participação da elaboração do currículo de EJA, mesmo sendo contra esse formato, né, extremamente padronizado. Para vocês terem uma ideia, tanto no currículo da cidade quanto na BNCC, tem código para cada objetivo. Então isso aí é o quê? É ultra especialização, formatação e controle das coisas. Então, aliás, aqui eu dou um alô para os meus companheiros que fizeram parte desse processo de 2018, porque, quanta gente foda! Vocês sabem quem vocês são maravilhosos, vocês são lindos, vocês são muito fodidos de bom, né? Então, assim, pra mim aquilo era um campo de disputa. E eu tava com gente que tava com uma postura bem semelhante à minha. Talvez a gente não tivesse as 100% das mesmas preocupações, mas a gente tava lá pra disputar esse direito à fala. Né? Então, isso já dava só em ter um vídeo, mas isso, assim, gente, é exceção. Assim, poucos colegas da educação básica participam ativamente dessas discussões sobre currículo.
que acontece, decidem pela gente. E não tem avaliação externa sem esses currículos. E agora, nesse cenário de pandemia, vem a facada no peito, não é nem facada nas costas, essa é no peito, de frente. Agora a gente não participa mais nem da avaliação e nem da elaboração dos conteúdos. A gente tá assistindo as coisas pela TV tanto quanto os estudantes. Esse é o problema, gente. Deixa a professora cantar o Lola Tchá Tchá Tchá. Esse é o problema. Então, tendo uma padronização do que deve ser ensinado, e com essa ilusão que é tudo assim sequencial e um depois do outro, como se fosse um joguinho de Tetris, como se o processo educativo não fosse completamente imprevisível, a gente faz planejamento, mas previsão não, né? Previsão você deixa para quem? Para João Bidu, Mãe de Ná, Walter Mercado, sei lá. Então, os professores, talvez por faltar assim essa percepção da importância de entender currículo de uma perspectiva macro política, né? E micropolítica também, não toma parte nessas discussões, e a gente viu essa praga infestar a nossa casa. Fala, nossa, Flávia, você tá sendo muito radical. Tô sendo mesmo. Eu sou radical. Eu ouço isso faz muito tempo na minha vida, acho que desde quando eu era criança. Mas eu pelo menos qualifiquei aqui, né? E radical como raiz, né? Tipo, vamos à raiz do problema. E tem outra coisa a respeito disso, assim. Por que eu fiquei assim meio ressabiada de entrar nessa onda aí? De dançar hula-hula, né? Ou de dizer, nossa, que absurdo, ou simplesmente defender. É o seguinte, eu sou professora de artes. E eu sou professora de artes com uma habilitação que ela não é muito vista nas escolas, que é artes cênicas. Tem colega meu que desistiu da sua habilitação. Eu acho que isso é um erro, porque é justamente o direito à aprendizagem que o pessoal tanto fala, né? Então, se os alunos têm direito a entender e conhecer as artes como dança, teatro, música e artes visuais, se eles conhecem só uma parte disso, eles estão tendo direitos negados. Dá muita briga isso? Mano, eu vivo na treta, cara. Eu nem sei se eu posso dizer que eu vivo arranjando treta, porque quem aponta um problema não cria o problema. Né? Mas assim, eu nunca me furtei de brigar pela área que eu abracei, que foi artes cênicas. Então, eu arrumei muita treta com muita gente. E, assim, os estudantes que acham que a arte é só desenho, eu entendo. Não sabem, aí vão naquilo que sabem. Porque existe uma ilusão que a gente sabe das coisas antes da gente conhecê-las, né? Então, todo mundo não, mas muita gente vem dizer pra nós o que nós devemos fazer. Como um professor deve agir, como um professor deve fazer. E no caso do professor de artes, piorou. Né? Porque eles te botam no lugar. Ai, você que é das artes. Quando fala isso, eu já boto a mão na testa assim e falo: que bomba vem pela frente. Então, assim, quando eu propunha jogos teatrais, que é algo que é totalmente dentro do currículo, porque antes da BNCC já tinha os parâmetros curriculares nacionais. Foi na época que eu me formei. A pessoa fala, mas não é aula. Eu falo, olha, o que eu fazer é o seguinte, porque assim, a gente não pode também se furtar o diálogo. Então, quando vem um questionamento, e questionamento de estudante ele é bem-vindo, porque assim, a gente não quer o pessoal questionando as coisas, então a gente vai ser questionado também. A gente não pode achar isso ruim. Bem, botava os argumentos, falava, olha, isso aqui faz parte. Vocês podem não ter tido muito contato, mas vocês precisam conhecer isso daqui também. A decisão de gostar ou não é de vocês, mas depois isso acontecer. Mas fala, não, isso não é aula. Aí eu era obrigada a dar carteirada, que é uma coisa muito feia, né, gente? Carteirada é um treco assim que pega mal pra caramba. Eu falei assim, mas meu querido, quem estudou essa porra aqui fui eu. Então, tive esse tipo de treta com aluno? Tive.
E assim, e como assim, o corpo ele é um território na escola assim que ele é proibido, né? Então qualquer coisa assim que a pessoa tipo lide com o próprio corpo ou tem que olhar pro corpo do outro, nossa, cara, causa muito incômodo, porque a nossa sociedade é repressiva ao corpo. Então, eu tô nessa briga há 15 anos, né? Então, é bem complicado. Eu nunca tive gestores me desautorizando com relação a isso, até porque se tivesse, nunca tive, mas se tivesse, eu ia abrir todos os marcos legais e curriculares. Porque, como eu falei, eu posso até ter essa posição radical, mas eu não desconheço, não, porque você tem que conhecer. Eu sei, assim, o professor recebe um referencial curricular novo e joga ele no fundo da gaveta. Eu leio. Posso gostar, posso não gostar, eu leio. Na maioria das vezes eu gosto. O que me revolta é que assim, nossa, isso aqui tá tão bonito no texto, né? Mas pena que não se aplica aqui. E é por isso que muitos colegas não deixam isso pra lá. Mas eu repito, é um erro. Então, com gestores nunca tive esse problema. Mas aconteciam umas coisas muito doidas assim. Quando os alunos estavam engajados, tipo, aula de teatro, aula de dança, de educação física também não é minha área, mas assim, aulas que há movimento, faz barulho, sabe? Faz bozé. Aí, já aconteceu algumas vezes, assim, eu sei que não foi por mal, né? Mas, assim, eu leio essas situações como indicativo do como é sério o desconhecimento das pessoas do que pode ter numa escola, né? Já aconteceu mais de uma vez, em mais de uma escola, aparecer, né, funcionário de apoio, né, com aquela posição de bedel que eles têm que fazer, coitados, né, para segurar, às vezes, a bagunça. Fala, o que tá acontecendo aqui? E eu, que sou uma pessoa muito grande, assim, né, sou muito alta, né, às vezes do tamanho dos alunos, né, tava lá misturada, não tá naquela posição hierárquica de professor na frente com o aluno atrás, eu tinha que, né, sair dali e falar, ó, tá acontecendo aula, tá? Tá tudo bem. Como eu falei, só professora, desculpa. Tá tudo bem. Sigamos em frente. Qualquer coisa eu peço pra eles fazerem menos barulho, apesar de saber que isso é impossível. Então, mas assim, eu não, mesmo sabendo que não era por mal, eu, eu não conseguia deixar de ficar indignada de nunca aparecer assim alguém sem a minha solicitação, quando eu realmente tava precisando de alguém, sabe? Quando eu tava sendo desrespeitada, quando o pessoal tava afrontando mesmo. Porque na sala de aula você encontra de tudo. Então, assim, esse negócio de, isso não é aula, que palhaçada. Primeiro, gente, respeita os palhaços, pô. Palhaço é profissão, não é qualquer um que é palhaço, não. Eu tenho o DRT de atriz, mas eu não tenho o DRT de palhaço. Por quê? Porque eu não tenho formação de palhaça. Então, qualquer um pode fazer palhaçada? Não. Então, respeita os palhaços, caralho. Então eu fico um pouco preocupada com esse discurso, sabe? Agora, se essa professora aí, se essa colega aí, tipo, fez algo completamente fora da curva, que é meio que parece, mas eu não sei, sinceramente não me importa. Me importa tudo isso que eu já falei até agora. Se vocês querem discutir, é válido. Mas acerta o foco. Acerta o foco. Assim, nós não estamos decidindo os rumos do que acontece com os nossos alunos. Professores, mas não está tendo sala de aula. Os alunos precisam ter alguma coisa. Sabe o que era muito melhor? Reprisa o telecurso primeiro e segundo grau. Pode estar obsoleto, afinal, há quanto tempo não se usa o termo primeiro grau ou segundo grau? Mas aquilo tinha alguma qualidade. Assim, eu lembro que foi o ano passado, que para falar de discussões sobre cultura, eu e minha colega Aninha de Ciências Humanas, nós usamos, e a Sueli também, de português e inglês. Eu e minhas parças, a gente usou uma aula do telecurso segundo grau sobre cultura. Sobre ensinando o conceito de cultura. Com o Caio Blá bem jovenzinho. Então, assim, eu não posso dizer o que está acontecendo efetivamente no Estado em respeito com relação a essas aulas. Inclusive, quero que me contem mais essa história. Eu quero saber mais, porque eu não trabalho mais no Estado, mas eu sou professora. E, sinceramente, eu sou professora da rede pública.
Então, tudo que acontece no chão da escola pública me interessa. E devia interessar a todos nós, viu? Porque assim, o silêncio dos colegas, não todos, né? Mas esse ano aconteceu um fato assim super lamentável com os professores do estado na Alesp. Eles foram tratados com bomba dentro da Alesp. E eu não vi muitos professores, colegas meus da prefeitura se pronunciando, sendo que isso aconteceu com a gente em 2018. Eu corri de bomba, mas foi na rua. Eles levaram bomba dentro de um ambiente fechado. Então, não correr na bomba, de bomba não é bom de jeito nenhum, né? Mas eu acho que falta solidariedade entre nós. Muitos são dos dois. Quantos professores não acumulam cargo? Então, assim, eu não sei muito dessa história, mas dançar e cantar em sala de aula não é coisa só para primeira série. E outra coisa, professores do ensino fundamental 2, professores de ensino médio, respeitem os pedagogos. Também tem muito preconceito, tem de tudo, né? Então, tem professor e professora competente e tem professor medíocre em todas as áreas. Então, conheço professores, professoras, pedagogos também, fudidos de bom, de competentes, assim, ó, lindos, bonitos e joiados. Eu já tive muito preconceito com os pedagogos porque eu me deparei com umas pedagogas medíocres, né? Que tratam o professor de arte como se fosse um subalterno delas. Qual foi o meu erro? Tomar essas pessoas como todo. Hoje em dia conheço pedagogos e pedagogas maravilhosos. Então, respeitem o trabalho da educação infantil, respeitem o trabalho de professores de alfabetizadores que dão aula de 1º a 5º ano, até porque geralmente o trabalho deles vai melhor. Não porque eles são melhores que a gente, mas eles têm uma formação pedagógica muito mais específica do que o professor licenciado especialista. Eu sei, por exemplo, da minha deficiência ao lidar com o ensino de 1º a 5º ano também, né? O ensino de arte para crianças, para bebês, para crianças de até 11, 12 anos. Eu sei o quanto eu ralei, eu sei o quanto eu percebi que eu não sabia nada. Então eu sabia nada, menos que nada nessa área. Então, assim, né? Vamos respeitar aí. Professores, a gente já tem inimigos demais do lado de fora. A gente não precisa se destruir aqui dentro, né? Então, eu não sei a quem interessa, mas é isso que eu vejo. Boa noite, pessoal. Não morram. Fiquem em casa.